Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer aqui uma complementação do vídeo anterior, o vídeo com o título de Orçamento Sem Compromisso, que foi ao ar aí há poucos dias, correto? E o objetivo dessa complementação é entrar em alguns tópicos e deixar mais claro ali a questão da diferenciação entre diagnóstico e orçamento. Primeiro, pessoal, eu gostaria de explicar por que eu estou fazendo esses vídeos, tá? Então, na verdade, embora a minha atividade profissional aí circunde as questões aí relevantes da arquitetura, construção, projetos de imobiliários, reformas, regularizações imobiliárias e tudo mais, eu acho importante eu expor aqui alguns pensamentos e falar um pouco sobre a forma como eu vejo algumas coisas, e dessa maneira eu penso que outras pessoas podem entender, outros profissionais da área, como pessoas que trabalham com móveis, profissionais da arquitetura, colegas, né? E a rede social proporciona isso, né, gente? É a democratização da informação. Então, pessoal, eu estava falando aí que eu tive um pequeno problema técnico aqui, caiu a minha caiu a minha câmera, mas está tudo bem. Então, como eu estava falando, eu penso que se algumas pessoas aí tiverem a oportunidade de conhecer a maneira como eu penso, assim como eu faço assistindo outros vídeos e tudo mais, a gente pode aumentar essa rede de relacionamentos e também se mostrar disponível aí aos colegas, né, a trocar informação, trocar conhecimento, além dos potenciais clientes aí que podem entender e aprofundar o relacionamento aí com o profissional da área, que eu acho que é a coisa mais importante, né? Ninguém contrata um serviço de quem não confia. Ok, pessoal? Então, explicado aí, vamos ao vídeo. Estava aqui falando sobre orçamento sem compromisso, né? E os problemas eventuais aí que esse entendimento aí podem ocasionar tanto para clientes quanto para fornecedores de serviços complexos, tá? E aí eu acho que eu não deixei tão claro assim, eu gostaria de ter essa oportunidade antes de seguir para outro assunto, tá? Vejam, existe uma diferença muito significativa entre diagnóstico, né, e orçamento. Daí vamos exemplificar. Você leva o seu carro na oficina mecânica, certo? E aí você está lá com barulho, eventualmente você não conhece a natureza desse barulho, você não sabe do que se trata, porém você precisa de um orçamento de conserto, tá? Tanto de peças quanto de serviço. E aí você leva o seu carro numa oficina mecânica conhecida, tá? Aí a pergunta, vocês acham justo? Podem até deixar nos comentários aí, a gente pode conversar, ninguém é dono da razão, correto? Nesse aspecto aí, mas podemos conversar e vocês deixarem nos comentários, mas aqui eu estou expondo essa diferença, tá ok? Então, você acha justo o profissional da oficina mecânica cobrar o diagnóstico? Né? Veja, ele vai gastar o tempo dele, vai gastar a estrutura da oficina, né? Essa empresa, né? Também, eventualmente, aí, vai gastar a estrutura da oficina, vai gastar custos fixos, tributos e tudo mais, para você saber o que aconteceu com o seu carro, certo? Se você fosse a um consultório médico, certamente você teria que pagar a consulta, salvo aí se não for particular, correto? Então, esse exemplo fica muito fácil de entender a diferença entre diagnóstico e orçamento. Então, o profissional pode te cobrar o diagnóstico, da maneira que eu expus lá no final daquele vídeo, né? Pelas horas que ele gastou para identificar aquele problema, desde que ele forneça isso de uma maneira formalizada, vai lá descrever o problema, e aí sim ele pode seguir com a orçamentação do serviço e das peças, correto? Então eu quis exemplificar dessa forma porque é a mesma coisa que acontece aí com móveis planejados, por exemplo, né? Você pede um projeto, a pessoa vai gastar horas, ela vai fazer, e criou-se uma cultura no mercado de oferecer isso como um investimento, como eu já disse no vídeo anterior, aos clientes em potencial, tá ok? Então é o seguinte, só para complementar essa parte aí, tá? Você, colega arquiteto engenheiro, vai fazer aí, eventualmente, ou foi convidado por um cliente para fazer uma regularização imobiliária
Porém, você vai ter que verificar a viabilidade daquela regularização imobiliária. Então, você vai ter que trazer para o teu cliente os custos que ele vai ter, os processos que ele vai ter que tramitar. Então, você vai ter que estudar o terreno daquele cliente, a casa, o imóvel, né, seja qual for desse cliente, fazer uma verificação do enquadramento dos parâmetros urbanísticos aí, tá? Então, isso é um trabalho que você vai ter previamente. Certamente, né, você teria que cobrar, né, ou seria justo cobrar esse valor para o diagnóstico. Olha, fizemos aqui um levantamento, sua casa aí precisa regularizar tal e tal parte, área permeável, recuos e tudo mais, ver se enquadra, né? Então, esse trabalho é o diagnóstico, ele não é o orçamento da regularização, correto? Então você vai trazer um diagnóstico para o cliente, pode cobrar ou não, aí é critério de vocês, nós estamos aqui levantando essa discussão e fazendo um paralelo dentro da nossa profissão. E aí você depois, claro, em conjunto com o diagnóstico, né, com um laudo, né, não precisaria ser um laudo, mas poderia ser um laudo também, mesmo formato, né, da viabilidade, trazer também aí o orçamento, tá ok? Então essa aí é a diferença, pessoal, linkando com aquele vídeo anterior sobre orçamentos sem compromisso. Retomando, alguns orçamentos requerem um trabalho prévio, tanto do profissional e também um entendimento do cliente sobre o que ele está comprando, né? O que ele está encomendando, tá bom, gente? Então, eu creio que tenha ficado claro agora aí. Agradeço a atenção de todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus.